Bom dia, tudo bem? Espero que vocês estejam bem, espero que vocês tenham passado uma boa semana, espero que vocês tenham procurado ter intimidade com Deus. Mais uma vez estamos juntos para meditar um pouco da palavra de Deus e, como vocês sabem, nós estamos aqui para estudar o livro de Hebreus. Já estudamos o capítulo 1, capítulo 2, agora nós vamos entrar no capítulo 3. Espero que Deus possa falar ao seu coração nesta manhã. Vamos curvar as nossas cabeças, vamos falar com Deus e pedir a sua orientação para estas reflexões matutinas. Oremos ao Senhor. Pai querido, como é bom termos acesso à Tua presença, como é bom podermos falar com o Senhor, Te adorar em espírito e em verdade. Obrigado porque nestes dias nós temos sentido o cuidado do Senhor sobre as nossas vidas. Obrigado pela Tua presença, pela Tua proteção, pelas provisões do Senhor que têm sido fiéis sobre as nossas vidas. Pai, que nestes dias as famílias estejam aproveitando a oportunidade para se unirem, se integrarem, se fortalecerem no Senhor. E agora, Pai, quando vamos meditar na Tua palavra, que o Teu Espírito Santo ilumine a nossa mente para que possamos compreender aquilo que o Senhor quer da nossa vida, Pai. Desejamos realmente fazer a Tua vontade, honrar o Teu nome. Abençoa cada lar neste momento que está reunido para a glória do Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém, irmãos. Então vamos ler a palavra de Deus. Nós faremos a leitura agora dos versículos 1 a 5 de Hebreus, capítulo 3. Você pode abrir a sua Bíblia, seu tablet ou seu texto bíblico do celular, mas acompanhe comigo a leitura deste texto. Hebreus capítulo 3, os versículos de 1 até o versículo 5. Diz assim: Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da vossa confissão, Jesus, o qual é fiel àquele que o constituiu, como também o era Moisés em toda a casa de Deus. Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a estabeleceu. Pois toda a casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. E Moisés era fiel em toda a casa de Deus, como servo para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Muito bem, irmãos, o texto começa dizendo justamente isto, por isso. E esse texto, mais uma vez, liga o que o autor de Hebreus colocou nos versículos anteriores, especialmente no capítulo 2. Então, relembrando, vamos dizer que Hebreus foi escrito para judeus convertidos, judeus crentes no Senhor Jesus Cristo, judeus messiânicos, que estavam passando por um momento de grande tribulação, de grande aflição, por conta das perseguições, por conta de estarem perdendo seus bens e estarem vivendo realmente um momento muito difícil em suas vidas. E o autor de Hebreus, então, quer mostrar a eles, para que eles não desistam da fé em Jesus Cristo, que Jesus é Deus e que Jesus é superior a tudo que o judaísmo apresenta como religião. Então Jesus é superior aos profetas, Jesus Cristo é superior aos anjos, e agora nesse texto, tendo em vista que Moisés é um homem muito respeitado, muito considerado pelo povo judeu, e nós vamos verificar por quê, ele aqui é apresentado como superior a Moisés. Agora, não é sem razão porque o autor de Hebreus coloca a superioridade de Cristo sobre Moisés. Muito bem, aqui no versículo 1 começa dizendo assim: Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial. Então, mais uma vez, falando para crentes, judeus crentes convertidos, que já são participantes da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo. A palavra apóstolo, de uma forma geral, quer dizer enviado. Então Jesus foi enviado por Deus a nós. Então o apóstolo
e sumo sacerdote da nossa confissão. Já vimos que Jesus Cristo é superior aos sacerdotes, ele mesmo se apresentou como cordeiro, que entregou sua vida como sacrifício e pagamento dos nossos pecados, e também ele entrou no Santo dos Santos para levar a sua própria vida como sacrifício. Então ele é o sumo sacerdote e ao mesmo tempo o sacrifício perfeito que foi apresentado a Deus. Muito bem, neste momento, nesta manhã, eu gostaria de considerar com vocês a vida deste homem, Moisés. E não é sem razão que é apresentado aqui Jesus como superior a Moisés. E não é sem motivo que o povo judeu tem muita consideração para com Moisés. Vamos fazer uma breve recapitulação acerca da vida de Moisés? Muito bem, Moisés exerceu um papel extremamente importante na vida e na história do povo de Israel. Então vamos recapitular um pouquinho da sua vida. Primeiramente, ele nasceu num período de grande perseguição aos hebreus. Vamos lembrar, devido ao grande crescimento do povo de Israel, o faraó ele determinou que se executasse todas as crianças do sexo masculino, que fossem mortas, que fossem assassinadas mesmo. Então ele nasceu neste período. Foi poupado por sua mãe e colocado no cesto de betume. Sua irmã conduziu pelo rio e aquela criança foi resgatada do rio pela filha de Faraó, Moisés, que quer dizer tirado das águas. Na infância, conforme o texto bíblico lá de Êxodo, nós vamos verificar que a Miriam, a sua irmã, chamou a sua própria mãe para poder cuidar daquela criança no período da sua infância. Então a própria mãe de Moisés criou nos primeiros anos o seu próprio filho e certamente, como uma mulher piedosa que era, como era uma mulher de família temente a Deus, esta mulher procurou passar para o seu filho todos os princípios acerca de Deus para aquela criança nos primeiros anos da sua infância. E certamente isto fez uma grande diferença na vida de Moisés. Isso traz para nós, irmãos, a ideia de quão é importante o papel dos pais na vida das crianças no período da sua infância, quando eles devem ensinar, quando eles devem orientar os seus filhos acerca das verdades de Deus, porque tais verdades permanecerão em suas mentes praticamente por toda sua vida. Então, Moisés foi criado pela sua própria mãe. Posteriormente, ele foi levado ao palácio e Moisés recebeu as melhores instruções que um jovem poderia receber naqueles dias. Então, ele foi educado dentro da família de Faraó. E a Bíblia fala que quando ele já adulto, ele foi visitar o seu povo e, infelizmente, ele cometeu um grave erro matando um egípcio. Então aqui alguém já disse alguma coisa interessante. Aos 40 anos, Moisés pensou que fosse alguém. E, infelizmente, diante da sua atitude, ao visitar o seu povo, ele acabou cometendo um assassinato. E no dia seguinte, quando ele foi lá, viu dois hebreus brigando entre si, ele foi separar a briga e alguém disse: "O que você faz aqui entre nós, querendo ser juiz das nossas questões, quando você matou um egípcio?" Por conta disto, ele teve que fugir, e de fato ele fugiu, porque agora certamente ele ficaria sob a ira de Faraó. Então ele fugiu por conta disso. Então, até os 40 anos, Moisés pensava que era alguém. Dos 40 aos 80 anos, Moisés sentiu que não era ninguém. E dos 80 anos para frente, Deus mostrou o que ele poderia fazer através de um ninguém. Então nós vemos que depois dos 80 anos, Moisés viu ali no Monte Sinai uma sarça que ardia e não se consumia, e ele chegou até esta sarça, e Deus falou com ele e o comissionou para voltar ao Egito e libertar o povo de Israel da escravidão do Egito. Então ele cumpriu esta ordem fielmente diante da orientação de Deus. Então nós vamos deter, nesses minutos que nós temos, um pouco na vida de Moisés. Nós vamos ver que Moisés foi um homem de caráter,
um homem de grandes qualidades. Ele também foi chamado de amigo de Deus. É interessante que a Bíblia fala de Abraão como sendo amigo de Deus. Há um texto bíblico que fala sobre Abraão que diz assim: mas tu, ó Israel, servo meu, tu Jacó, a quem elegi, descendente de Abraão, meu amigo. Então Abraão é chamado lá em Isaías de amigo de Deus. Mas não foi diferente com Moisés também. No livro de Êxodo, capítulo 33, no versículo 11, diz assim acerca de Moisés: falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala a seu amigo. Então Moisés também teve um relacionamento muito íntimo, muito próximo com Deus. E aqui cabe uma pergunta para nós nesta manhã: quem é o teu melhor amigo? Com quem você tem procurado ter intimidade? Moisés e Abraão foram amigos de Deus. E eu quero destacar aqui então que não foi sem razão que Moisés é muito respeitado pelo povo judeu. Nós queremos destacar aqui algumas qualidades de Moisés. Certamente este homem, ele serve de grande exemplo para a nossa vida. Nós devemos buscar na vida de Moisés as qualidades que ele teve e que o levou a ser grandemente respeitado pelo povo judeu. Primeiramente, nós vamos verificar que a primeira informação que recebemos aqui do autor de Hebreus acerca de Moisés está no versículo 5, que diz assim: e Moisés era fiel em toda a casa de Deus. Moisés era um homem fiel. Quando nós olhamos para o Novo Testamento, quando nós verificamos quais são as qualidades que devem ter um homem de Deus, e de uma forma especial aqueles que são chamados para liderarem o rebanho de Deus, a Bíblia fala o que se requer do dispenseiro de Deus é que ele seja encontrado fiel. Certamente não é uma qualidade requerida apenas dos pastores, dos diáconos, mas é uma qualidade requerida de todas as pessoas, todos os homens e mulheres que declaram que amam a Deus. E se você declara que ama a Deus, você deve ser também uma pessoa fiel a Deus. Moisés foi um homem fiel em toda a casa de Deus. Você tem sido fiel a Deus? Nas suas escolhas, você tem buscado a palavra de Deus para orientar a sua vida? Você tem sido um homem fiel a Deus, amando verdadeiramente a sua esposa? Esposa, você tem sido fiel a Deus, olhando para as Escrituras e verificando o que Deus espera de você como uma mulher submissa, que respeita o seu marido? Filhos, jovens, vocês têm sido fiéis a Deus? É uma qualidade que Deus espera de cada um de nós. Não somente Moisés era fiel a Deus, mas nós vamos verificar na palavra de Deus, no texto de Deuteronômios, no capítulo 10, no versículo 12, uma outra qualidade que podemos destacar acerca da vida, da pessoa de Moisés. Ele diz assim, e é Moisés que está aqui orientando o povo de Israel. Ele diz assim ao povo: agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor requer de ti? Não é que temas o Senhor teu Deus e andes em todos os seus caminhos e o ames e sirvas ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma? Então vejam que Moisés, ele ensinou o povo a temer a Deus, ele orientou o povo a temer a Deus. E antes de ensinar, certamente ele demonstrou com a sua própria vida que ele tinha temor a Deus. E quando nós falamos de temer a Deus, não é aquele pavor, não é aquele medo, mas é um respeito, uma reverência que nós devemos dar ao nosso Deus. Nós devemos temer a Deus. E Moisés foi um homem temente a Deus. Não somente nós vemos essas duas qualidades, de ser fiel e temente a Deus, mas nós vamos verificar que Moisés era uma pessoa que dependia de Deus.
Quando ele foi chamado para liderar o povo de Israel, para conduzir o povo à terra prometida, e na sua trajetória por todo o deserto durante 40 anos, Moisés realmente se apavorou diante de tamanha responsabilidade que ele recebeu de Deus. E nós vamos verificar que ele pediu, ele clamou pela presença de Deus nesta trajetória. Ele não queria, ele sabia que não poderia conduzir o povo, ainda mais um povo tão teimoso, tão obstinado como Israel demonstrou ser. E lá no livro de Êxodo, capítulo 33, no versículo 15, Moisés disse para o Senhor o seguinte: se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Então, diante de tamanha responsabilidade, Moisés sabia que não podia caminhar sozinho. Ele precisava de Deus, ele dependia de Deus. Era Deus que deveria conduzir a sua vida e a sua liderança. Então nós também temos que viver na dependência de Deus. E nós temos a palavra de Deus, as Escrituras Sagradas, que nos trazem toda a orientação que Deus quer passar para a nossa vida. Nós também devemos ser dependentes de Deus. Não somente devemos ser dependentes de Deus, irmãos, nós devemos demonstrar perseverança em andar com Deus. Por que eu digo perseverança? Porque muitas vezes Deus nos coloca e permite que nós passemos por experiências difíceis, por provas duras. Se você olhar para a experiência do povo de Israel na trajetória durante os 40 anos pelo deserto, foi um momento de aflição para o povo e também um momento de aflição para Moisés. Foi muito difícil para Moisés. Não foi fácil. Eu penso que em muitas situações, ou em várias situações, Moisés pensou até mesmo na possibilidade de desistir da sua responsabilidade. Mas ele foi perseverante. Ele continuou firme. Então muitas vezes não basta apenas nós começarmos o projeto, nós começarmos a andar com o Senhor, mas o mais importante é nós perseverarmos em nossa caminhada, em nossa trajetória com o Senhor. Muitas vezes nós tomamos decisões na nossa vida, nós assumimos projetos, alvos, e quando chega no meio do caminho, apresentam-se algumas dificuldades, alguns obstáculos, e infelizmente alguns acabam por desistir e abandonar aquele projeto ou aquela proposta de Deus. Mas o que Deus espera que nós sejamos, é que nós sejamos também perseverantes e continuar fazendo aquilo que Deus quer que nós façamos para a glória dele. Talvez uma responsabilidade na igreja, talvez um cargo que você recebeu. No primeiro momento você fica todo empolgado, todo animado com aquele cargo, com aquela responsabilidade, mas quando começam a surgir alguns problemas, você logo pensa em entregar e deixar outra pessoa continuar. Mas não devemos ser assim. Nós temos que olhar para exemplos como Moisés e imitar a vida desses homens que, ao assumirem as responsabilidades dadas por Deus, eles perseveraram mesmo em momentos tão difíceis em suas vidas. Perseverança. Então não basta começar, mas continuar e encerrar. Ir até o fim. Isso quer dizer perseverança. Finalmente, uma outra qualidade que nós podemos destacar aqui na vida de Moisés, que foi chamada a atenção de Deus, é que a Bíblia fala que ele foi fiel em toda a casa de Deus como servo. Irmãos, nós estamos aqui neste mundo e Deus nos chama para servir. Não para ser visto, mas para servir a Deus. Deus é o Senhor e nós somos os servos. Nós devemos buscar a sua vontade. Nós devemos buscar a sua orientação. Nós devemos seguir as suas determinações. E nós somos aqui apenas servos. O próprio Senhor Jesus Cristo, quando desceu dos céus para nos buscar, para nos salvar, Ele mesmo disse: eu vim aqui não para ser servido, mas para servir e dar a minha vida aos outros. Então, irmãos, nós estamos aqui para servir a Deus. E nós encontramos esta qualidade na vida de Moisés. Foi destacado aqui pelo autor de Hebreus, que Moisés foi um servo de Deus. Muito bem, irmãos, qualidades importantes. Sermos fiéis a Deus,
tementes a Deus, dependentes de Deus, perseverantes a Deus e servos de Deus. Sem dúvida, devemos olhar para a vida de Moisés e admirar e procurar imitar o seu exemplo. Porém, apesar de todas essas qualidades, ainda devemos lembrar que Cristo tem que ser superior a tudo e a todos. Cristo foi superior a Moisés, Ele é superior a nós. E nós estamos aqui para servi-lo e honrá-lo em nossa vida. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a olharmos para exemplos como Moisés e seguirmos as suas pisadas também. Vamos curvar as nossas cabeças e vamos falar com Deus. Pai, muito obrigado por esta manhã, obrigado pela vida e pelo exemplo que Moisés deixou para nós. Que nós possamos olhar para este homem e imitá-lo nas suas qualidades, no exemplo que ele deixou para nós. Nós sabemos que ele não foi um homem perfeito. Ele teve falhas, e as suas falhas o levaram a perder até algumas bênçãos. Mas nós podemos olhar para ele como um homem fiel, um homem temente a ti, um homem que andou nos teus caminhos. Que nós sejamos assim também. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor. Muito obrigado, uma boa tarde, que Deus abençoe, que você seja ricamente abençoado por Deus. À noite nós continuaremos estudando aqui o texto de Hebreus a partir do versículo 6. Então, que Deus abençoe, um bom dia para todos vocês.